últimas unidades. A pressão sobe desse jeito. Vem aí, André Salles. Não, não vem, não. Peraí. Vem aqui, ó. O André Salles vem. Vem aí o André Salles para falar desse confronto, né, que vai rolar entre Cruzeiro e São Paulo. Me arrumaram um filho aqui. Olha o filho do Everton, filho do Everton Guimarães. Achamos o sujeito, perdido em Divinópolis. É o filho do Everton. Olha lá, olha o perfil. Deus te abençoe, meu filho. Dá um beijo no pai. O nome do rapaz, dá um beijo no pai. Pra alguém. Como é que é seu nome, filhão? Vai. Samuel, agora vaza. Samuel, vai lá que nós temos que chamar o menino. descobriram um filho. De onde você é, Samuel? Que bairro? Nova Gameleira. Nova Gameleira. Engraçada, eu lembro de ter andado há uns 15 anos, uns 18 anos atrás, eu andei ali no Nova Gameleira. Tá aí o resultado. Quantos anos que eu tô com a Cris, hein? Ixi, rapaz, Cris. Vai ter que criar a menina. Nova Gameleira. Você lembra, Cris, que quando eu fui no Nova Gameleira em 90 e poucos? Tá aí, apareceu. E ela leva a sério, viu, seu jumento? Olha aqui, chama o André Salles. Põe o André Salles aí pra gente atualizar as informações do Cruzeiro. Pega o São Paulo, hein, pra fechar a rodada, domingo, 6h30. Alô, André Salles, o boy magia da Band. Everton, a gente acompanhou o treino, né? Boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que está na bancada, também os telespectadores dos donos da bola. A gente acompanhou o treino na manhã de hoje, né? O penúltimo treino preparativo para o jogo contra o São Paulo, domingo, às 6h30, no Mineirão. Um treino debaixo de muita chuva e muito frio também. O Paulo Bento dividiu o grupo em dois campos. Em um dos campos, os jogadores que atuaram contra o Botafogo, com as exceções de Maciel, Elber e Henrique, que por desgaste, né, cansaço muscular, acabaram ficando de fora. E no outro campo, todos os demais jogadores fazendo uma atividade aí, com campo reduzido e também de toques curtos, posse de bola, enfim. Difícil dizer, Everton, se o Paulo Bento vai manter essa equipe depois da primeira vitória contra o Botafogo lá em Brasília, porque a gente até aqui na coletiva tentou falar com ele, tentou enganá-lo, digamos assim, falando se existe aquela expressão no Brasil e em Portugal. A expressão que no Brasil em time que está ganhando não se mexe. Será que isso existe por lá? E ele falou que não tem nada disso. Às vezes, se o time está ganhando, tem que mexer sim. Em outros casos, como foi inclusive no Cruzeiro, o time perde e pode ser mantido, caso o time tenha saído bem. Ou seja, o Paulo Bento ele esconde o jogo mesmo, ele não revela o time. Perguntamos se ele gostou da referência, né, jogar com Riascos. Ele também disse que em determinadas situações vai jogar com um homem mais solto, em outras situações vai ter sim essa referência dentro da área, ou seja, o português é duro na queda, ele não fala nada, ele não solta o time de jeito nenhum. Vamos ter que aguardar até o domingo, até porque ele disse que tem mais um treinamento, ainda não recebeu todos os dados, né, sobre os jogadores, desgaste, enfim. Então tá impossível realmente cravar. Eu imagino, pela observação que eu fiz do treino de hoje, né, e também pela sequência de trabalho do Paulo Bento, que não deveremos ter muitas mudanças. Ele elogiou bastante o Robinho, né, que fez uma boa partida contra o Botafogo e falou também muito do posicionamento do Brian. Parece que gostou desse jogador, portanto, não imagino que tenhamos muitas mudanças. Um ponto interessante também da coletiva aqui do Paulo Bento é que ele chamou atenção para o fato do Cruzeiro sempre ter feito bons primeiros tempos. Ou seja, na primeira etapa das partidas, o Cruzeiro vai muito bem, mas na opinião do Paulo Bento, a equipe acaba caindo no decorrer do segundo tempo. Então, na opinião dele, o grande desafio dessa equipe daqui para frente é ser intensa, é ter uma boa participação na partida, mas durante um tempo maior, um período maior, talvez nos dois tempos, fazendo o que o Cruzeiro fez no primeiro tempo contra o Botafogo. Ou seja, ele quer intensidade por um período maior. Falando do jogo contra o São Paulo vem com um número grande de desfalques, muitos jogadores estão fora, pelo menos 8 é o que se noticia por lá. Então o Cruzeiro tenta tirar proveito disso para pegar embalo e numa sequência bem complicada. Só para se ter uma ideia, depois do São Paulo vem aí o clássico contra o Atlético, portanto, o Cruzeiro começa aí uma sequência bem mais complicada no Brasileiro. Everton. Obrigado, André Salles. Ao vivo da Toca 2, então, o adversário é o São Paulo. Mesmo com desfalques e desfalques importantes, no banco tem um cara que é o Balsa, que é matreiro. É um cara tinhoso.
Até ontem não valia nada pro São Paulo. Agora ele Hoje é tinhoso e matreiro. Não, Futebol da é volta. importante, assim. é importante você saber de onde partiu as críticas ao Balsa. Eu criticava o Osório, que o Eduardo Mas disse que o seria um Balsa novo até técnico. O Osório é melhor que ele, mas tudo bem. O Osório eu criticava. O Balsa chegou lá e resolveu o problema. E o Osório não deu conta. Gilmar, eu gostaria que você falasse desse adversário que é o São Paulo, que vem quebrado e sem sua principal peça, que é o Ganso. Ou seja, a sorte virou para o Cruzeiro também dentro da competição de Maracanã 2. Tomara que o trabalho tenha chegado para o Cruzeiro, que foi o que a gente viu no último jogo, e principalmente no primeiro tempo. Né? A forma de jogar do Cruzeiro, o acerto que o Paulo Bento acabou fazendo, a qualificação com a entrada do Robinho, a própria confiança que o Elber vai ganhando. Tomara que isso é que tenha chegado para o Cruzeiro, que esse trabalho possa refletir diante de um adversário que a gente sabe que tem, neste momento, olhos para o brasileiro. Daqui a pouco ele já vai estar de novo com os olhos na Libertadores. Então, o Cruzeiro precisa fazer o seu resultado em casa, jogando em casa, em cima de uma equipe que tem esse contexto. Está em 2 competições. E aproveitar que o time vai ganhando novamente essa confiança da forma de jogar, de um acerto de um treinador. Agora, se for do segundo tempo, aí vai ser complicado. Esse negócio né? de forma de jogar é complicado, porque foram 2 tempos distintos. Exatamente. Né? Agora, se for do segundo tempo... Mas aí saiu o Robinho, né, Tita? Mudou a Botafogo forma. foi adversário? Você tem que reconhecer. Jogou bem no O Cruzeiro primeiro é um time tempo. em formação. Você quer que dá exibição de Mas luxo? pelo menos jogar equilibrado. Mas você acha que foi tão mal assim? Que os treinadores adoram, é equilíbrio. Equilíbrio. O Paulo Bento já mostrou que o Cruzeiro tá bem treinado, tá mais organizado. O Cadu ontem falou aqui no programa de... Os 3 últimos jogos a gente viu muita coisa parecida. Isso é padrão. Ele está começando a dar padrão. Agora precisa dar um equilíbrio. O Cruzeiro faz um ótimo primeiro tempo e um segundo tempo péssimo. Ele pode dividir as coisas. Se for intensidade, muita intensidade do primeiro, se divida a intensidade. Faz 25 minutos do primeiro tempo com muita intensidade. É difícil você combinar isso com jogadores com adversário. Padrão é treino. É só treinar. Tá bom. E o Paulo Bento está começando agora. A partir do momento que ele tiver tempo para treinar, ele vai conseguir colocar isso. É lógico que tem o adversário, mas para vencer o adversário ele precisa ter isso, precisa trabalhar, treinar, encontrar o equilíbrio. Está faltando o equilíbrio. Mas tem formação também. Vocês mencionaram em forma de jogar, padrão, o que a gente vê que é o estilo que ele prega, é um estilo de posse de bola, de controle de jogo, muita compactação, marcação alta e atacar. Mas faltou o time criou mais chances de gol nesses 4 jogos que ele fez, em média, do que criou mais chances em média, muito mais do que nos tempos do David. O segundo tempo do Botafogo foi muito ruim mesmo. O Botafogo foi muito melhor. Mas na maioria dos jogos. Mas no jogo contra o Botafogo, por exemplo, o time mudou a estratégia. O time passou a esperar um pouco mais do Botafogo e querer jogar em transição. Ele viu que não deu certo. Então, ele tem que voltar para o padrão dele, que é como ele começa os jogos. Tocando a bola, posse de bola, compactação, Robinho, Romero, que vai estar suspenso. Mas jogo. É isso que ele tem que fazer. Fazer o cinturão. Fazer o cinturão. Vai inventar o tal de Agora cinturão. tem o cinturão. Isso tudo que você me falou. Eu nunca vi isso, não. O que significa? O cinturão é a defesa, igual um cinto. Nossa senhora, futebol tá chato demais. Isso tudo que ele falou. É importante também ficar de olho nas vértices. Nas vértices. E já que você falou em ângulos, ele tá jogando com o losango no meio campo. Losango no meio tem campo. os 2 vértices ali, o vértice na direita e o vértice na esquerda. Com amplitude. E já que você falou do vértice, o Arrascaeta no último jogo jogou no vértice esquerdo do losango no meio campo. Gente, Faz não. Isso é uma desgraça. Dar uma porrada, eu vou pro intervalo rápido, eu volto em 2 minutos e daqui a pouco a gente volta a falar de geometria. Até já.